Em meio às páginas das Escrituras, entre os relatos de grandes feitos e personagens notáveis, existem aqueles que, embora mencionados brevemente, deixam uma marca profunda e eterna. Onesíforo é um desses nomes. Um homem simples, mas de coração grandioso, que desempenhou um papel vital na vida do apóstolo Paulo durante um de seus momentos mais difíceis. A história de Onesíforo é uma narrativa de lealdade, coragem e fé inabalável. Uma verdadeira inspiração para todos nós. O cristianismo primitivo não era para os fracos de coração. Era uma fé nascida em tempos de perseguição, onde professar a crença em Jesus Cristo podia custar a vida. Os seguidores de Cristo eram frequentemente perseguidos, expulsos de suas comunidades e, em muitos casos, enfrentavam a morte por sua fidelidade. Foi nesse contexto desafiador que Paulo, o grande apóstolo dos gentios, desempenhou sua missão. Ele viajou por terras distantes, pregando o evangelho e plantando igrejas, mas também enfrentou inúmeras prisões e dificuldades. A última fase de sua vida, enquanto estava preso em Roma, foi marcada pela solidão, abandono e perigo iminente. É nesse cenário que Onesíforo aparece. Um homem cujo nome significa portador de ajuda. Apesar de sua aparição breve nas cartas de Paulo, sua história é um testemunho duradouro de amizade verdadeira e sacrifício. Onesíforo vivia em Éfeso, uma cidade portuária próspera e movimentada, conhecida por sua diversidade cultural e religiosidade. No entanto, ser cristão em Éfeso não era fácil. A cidade era um centro de adoração pagã, especialmente dedicada à deusa Ártemis, e os cristãos frequentemente enfrentavam hostilidade por sua fé. Mesmo nesse ambiente hostil, Onesíforo se destacou como um exemplo de hospitalidade e bondade. Sua casa era conhecida como um lugar de acolhimento para viajantes, especialmente para os cristãos que passavam por Éfeso em suas jornadas missionárias. Ele não apenas oferecia abrigo, mas também conforto espiritual, fortalecendo os que estavam desgastados pelas pressões da vida cristã. Quando Onesíforo soube que Paulo havia sido preso em Roma, algo profundo o tocou. Paulo, que tanto tinha feito pelo evangelho e pelas igrejas, agora estava sozinho, encarcerado em condições difíceis e abandonado por muitos de seus companheiros. Onesíforo sentiu o chamado de Deus para agir. Essa decisão não foi simples. Viajar até Roma era perigoso e caro. Além disso, associar-se a um prisioneiro cristão poderia colocá-lo sob o radar das autoridades romanas, expondo-o à perseguição e possivelmente à morte. No entanto, Onesíforo não hesitou. Sua lealdade a Paulo e sua fé em Deus eram mais fortes que qualquer medo. A viagem de Éfeso a Roma não foi uma simples travessia. Onesíforo enfrentou longas distâncias, estradas traiçoeiras e incertezas constantes. Ele precisou manter discrição, pois qualquer demonstração pública de apoio a um prisioneiro cristão poderia atrair suspeitas. Ao chegar a Roma, a tarefa de encontrar Paulo era como procurar uma agulha em um palheiro. Roma era uma cidade gigantesca e caótica, e os cristãos frequentemente eram mantidos em prisões secretas. Onesíforo, no entanto, não desistiu. Ele perguntou discretamente de pessoa em pessoa, enfrentando olhares desconfiados e até mesmo hostis. Sua determinação, porém, prevaleceu, e ele finalmente encontrou o apóstolo. Quando Onesíforo entrou na cela de Paulo, o apóstolo foi tomado por uma mistura de surpresa e alegria. Ali estava seu amigo fiel, aquele que desafiou perigos para oferecer-lhe consolo. Paulo, que tantas vezes havia sido a fonte de encorajamento para outros, agora recebia esse mesmo encorajamento de Onesíforo. Onesíforo trouxe não apenas suprimentos materiais, mas também o calor de sua presença e palavras de conforto. Ele ouviu atentamente as preocupações de Paulo, orou com ele e compartilhou histórias de como o evangelho continuava a se espalhar, mesmo em meio às adversidades. Para Paulo, aquele gesto de lealdade significava mais do que qualquer outra coisa. A contribuição de Onesíforo na vida de Paulo foi tão marcante que o apóstolo menciona em sua segunda carta a Timóteo, dizendo que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, pois muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou das minhas algemas. 2 Timóteo 1:16.
Esse versículo não apenas reflete a gratidão de Paulo, mas também revela o caráter de Onesíforo. Ele não se envergonhou de associar-se a um prisioneiro. Pelo contrário, ele viu em Paulo um irmão em Cristo que precisava de apoio. A história de Onesíforo nos ensina lições profundas sobre amizade, coragem e serviço cristão. Em um mundo que muitas vezes valoriza o poder e a autopromoção, Onesíforo nos lembra da beleza de servir em silêncio, de ser fiel mesmo quando ninguém está olhando. Seu exemplo também nos desafia a sermos amigos leais, especialmente nos momentos em que aqueles ao nosso redor enfrentam dificuldades. Quantas vezes vemos pessoas ao nosso redor em necessidade, mas hesitamos em ajudar por medo ou conveniência. Embora o nome de Onesíforo seja mencionado apenas brevemente na Bíblia, seu impacto é eterno. Ele representa o tipo de amigo que todos desejamos ter e que todos devemos nos esforçar para ser, seja em tempos de perseguição ou nos desafios do dia a dia. A fidelidade de Onesíforo a Paulo e sua coragem em servir são um lembrete poderoso de que os atos de bondade e lealdade nunca são insignificantes. Eles ecoam pela eternidade, tocando vidas e glorificando a Deus. Que possamos aprender com Onesíforo e seguir seu exemplo, sendo portadores de ajuda, amor e fé em um mundo que tanto precisa.